Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sazonado. Pedro Mexia sente-se frontal e João Miguel Tavares confessa-se super dócil. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez no Teatro Capitólio, em Lisboa. Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos desta vez no Teatro Capitólio, em Lisboa. Estamos na abertura do festival FNAC Live. Durante 2 dias vai haver aqui música, vão desfilar neste palco novos talentos à espera de reconhecimento. E vai-se lá saber porquê. Convidaram-nos para inaugurar este festival, convidaram o Governo de Sombra e é por isso que o Ricardo Araújo Pereira vem vestido a rigor, será? Exato, sim. Eu vi a maneira como o António Costa foi a Angola e que é esta, não é? É relativa... No seu caso, há uma boa relação aqui entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Vamos lá ver. Na verdade, o que ele fez foi alguma informalidade da cintura para baixo e pouca e quase formalidade da cintura para cima. Eu sou mais ousado, isso não há dúvida. Essa diferença de estilos não corre o risco de se tornar um irritante entre as duas partes? O norte e o sul? Não, os meus hemisférios contactam bem, mas... E há a haver informalidade que seja da cintura para baixo. Da cintura para baixo, exatamente. É a parte que está mais habituada a ser informal. As questões da indumentária foram justamente um dos casos mais comentados desta semana. Carlos, foi um bom tema. Arrancou a semana em grande. É uma questão... com muita gente a criticar o Primeiro-Ministro por ter chegado a Angola... para uma visita oficial onde foi recebido com guarda de honra militar, de calças de ganga e sem gravata. Exato. Viu aquilo como um desrespeito ou como um sinal amistoso em relação a este país irmão que é Angola, Ricardo? Eu já vou dizer como é que eu vi, mas eu agora faço um jogo que convido toda a gente a fazer, que é... Não se liga o computador, o telefone, nada. É só, aconteceu isto. O Costa apresentou-se de calças de ganga, mocassins e camisa aberta em Angola. E o jogo é o que é que dizem as pessoas de direita, o que é que dizem as pessoas de esquerda. E faz assim. Ora bem, pessoas de esquerda, saudável, ruptura estética. Como é óbvio. Pessoas de direita, falta de sentido de Estado absolutamente impressionante. O jogo tem uma segunda parte, que é, se fosse o Passos Coelho, pessoas de esquerda... Pensas que ainda estamos no tempo do colonialismo, ou faz? Pessoas de direita, uma forma nova de fazer política, uma forma mais moderna, trata-se de um jovem, parece que neste caso foi um erro diplomático. Posso dizer eu agora a minha opinião? A minha opinião é pá, eu estou-me borrifando para roupas. Tudo o que sei, eu só falo de camisa havaiana para baixo. Se ele se apresentasse de tanga, eu dizia, pá, acho desagradável. Agora o resto... não vou, lamento, não vou meter-me nesse lamaçal. O traje com que Costa chegou a Luanda foi muito criticado nas redes sociais por gente de direita, o Ricardo já o disse, mas um dos ataques mais violentos não veio da direita, veio de Arnaldo Matos, o fundador do MRPP e nosso convidado distinto neste programa, que escreveu no Twitter: o negro que governa o povo de Angola recebeu o goês que nos governa num elegantíssimo fato cinzento de gravata azul. Costa vai vestido de engraxador porque vai a Luanda engraxar sapatos. Que tal o desempenho de Arnaldo Matos no papel de polícia da moda, João Miguel Tavares? Eu acho um desempenho excelente, mas o Arnaldo Matos deixa-me um pouco confundido. Em primeiro lugar, há uma opção
obsessão com o facto de António Costa ser goês. Ele está constantemente a repetir aquilo no Twitter. Ele não diz, nem sempre diz goês. Não, e nem sempre diz goês. Diz aquela palavra mais desagradável, exatamente. E eu não consigo, eu não sei se alguma vez ele foi enganado por algum no bairro Alto. Eu não consigo. É a minha única explicação. O senhor algum dia ou foi assaltado, não sei. É uma opção com goeses. Não, há uma opção com goeses em Arnaldo Matos que eu nunca compreendi. Fica aqui uma sugestão para ele tentar explicar. Eu nunca percebi. Depois faz aquela divisão entre negros e goeses e negros. Aquilo deve haver... É só porque vindo de Arnaldo Matos acho que deve ter enquadramento político. E enquadramento teórico eu gostava de tentar perceber. Nunca percebi. Comeu alguma vez uma chamuça que estava estragada? talvez isso. Se calhar ficou indisposto durante muito tempo. E a outra coisa é... Estas críticas à indumentária parecem-me um bocadinho incompatíveis com aquela ideia de sociedade sem classes. Quando Arnaldo Matos diz o homem parece um engraxador de sapato... Além de que não parece, os engraxadores não vestem assim. Pronto, mas está bem, mas mesmo que parecesse... Não é aquela indumentária. Certo, mas Arnaldo Matos dizer que parece um engraxador, disse um elogio. Mas não é? Ele diz aquilo como se fosse um insulto. Portanto, há aqui uma grande confusão ideológica que Arnaldo Matos manda a provocar e que eu aqui instigo a que ele tente esclarecer. O Insta. Viu este caso como uma gafe protocolar ou como uma questão sem importância, sem relevância, Pedro Mexia? É uma gafe protocolar sem importância, justamente. Porque aparentemente está tudo explicado, não é? Foi um lapso, aparentemente. Não avisaram António Costa de que ia ser recebido, portanto, com um guarda de honra. Essa explicação... Ainda não era oficialmente... Essa explicação desmonta um bocadinho o que aconteceu. Evidentemente que há pessoas... O Ricardo tem aquele jogo... Agora não fez esse jogo, desta vez. Tem aquele jogo do... E se fosse com o Cavaco? Sim. Há pessoas que podem fazer tudo e nada lhes fica mal. E noutras pessoas, outros políticos, outras áreas políticas, a quem tivesse acontecido isto, mesmo sem culpa nenhuma... Seria de neocolonialista para baixo. Mas o caso não teve uma importância, até porque, quando me disseram já viste a figura ridícula que estamos a fazer com Angola, esta não está no top 50. Nós que estivemos agora neste processo, agora felizmente parece que Angola está a mudar para melhor, mas que tivemos frequentemente de cócoras perante Angola, que é uma posição mais achincalhante do que está no Mocaçãs, não é? Em que tivemos coisas como o Ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer a uma rádio angolana: não se preocupem que isso está na Justiça Portuguesa, portanto isso não há problema nenhum. Se está na Justiça Portuguesa é para arquivar. Coisas absolutamente lamentáveis que tratámos, que estendemos para lá do admissível a passadeira vermelha a Isabel dos Santos. Isabel dos Santos, que entretanto processou o novo presidente. A filha do anterior presidente processou agora o novo presidente angolano. O que também é um bom sinal. E portanto nós fizemos figuras tão tristes com Angola que um quiproquo protocolar aparentemente nasceu de um lapso, não é muito relevante. Agora, é verdade que isso que o Ricardo disse. Eu quando li a notícia, ou quando vi a fotografia, também antecipei. Era óbvio que as mesmas pessoas, isso acontece muitas vezes, geralmente a posição de esquerda, Ricardo, concordarás com isso, seria a tua, que é, isto não interessa nada. Roupa não interessa nada, o protocolo não interessa nada, a gravata ou não gravata não interessa nada. E foi o que fizeram, porque é um primeiro-ministro de esquerda. Mas já vimos em situações inversas pessoas que não ligam aos protocolos e que não ligam às diplomacias e essas finesses todas indignarem-se com isso. Portanto, o caso em si foi mais importante, apesar de tudo, a visita, e vamos ver o que é que dela sai e o que é que acontece em Angola, do que agora os mocaçãs e as calças de ganho. Bom, história à parte, é a altura de passarmos em revista, afinal estamos no Parque Mayer, os assuntos da semana e, ainda antes de distribuirmos as pastas ministeriais, como fazemos todas as semanas em cada uma destas reuniões, vamos falar um pouco da muito aguardada decisão política sobre o cargo de Procurador-Geral da República, de Procuradora-Geral da República, neste caso. Joana Marques Vidal foi substituída por Lucília Gago, que era até agora Procuradora-Geral Adjunta. Venceu a tese de limitação de mandatos. Quem é que perdeu? O que é que esta decisão significa politicamente, Pedro Mexia? Vamos lá ver. Se a decisão foi baseada nos argumentos que foram usados, nomeadamente que a limitação de mandatos, eu diria que em abstrato faz sentido e é saudável. Em abstrato. Isto é, faz sentido que
embora se saiba, sem dúvida nenhuma, porque é conhecido os trabalhos da revisão constitucional, é indiscutível que podia ser renovado, juridicamente podia. Agora, se me disserem, em abstrato, deve ou não ser renovado? Eu acho que não. É um mandato bastante longo, é um cargo bastante importante, melindroso. Parece-me que a regra de um mandato é uma regra sensata. Agora, há aqui duas coisas diferentes. Primeiro é se as pessoas que, nomeadamente o Governo, que foi quem propôs um nome, ou melhor, quem propôs desde logo não outro nome, neste caso, se o Governo e o Primeiro-Ministro, ao propor o nome, se é essa a razão. Claro que isto é um processo de intenções. Na verdade, não houve nenhuma declaração da parte do Governo que não fosse com o argumento do mandato. Mas nós sabemos argumento que o Presidente da República faz seu no comunicado que... Até porque era o seu anteriormente. Eu já teria escrito sobre isso noutras circunstâncias. Agora, nós sabemos que pessoas, não o Primeiro-Ministro e não pessoas do Governo, mas muitos militantes, alguns mais ou menos destacados do PS, têm tido tiveram nestes meses todos um argumentário contra a renovação e não era pela limitação de mandatos. Uns dizendo que ela fazia parte, ela, Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, fazia parte de uma campanha de perseguição política, nomeadamente ao Partido Socialista. Outros dizendo que, juntando o mais e o menos do mandato, o menos pesou mais do que o mais, porque as fugas de informação são mais graves, por exemplo, as fugas ao segredo de justiça são mais graves do que os processos que ela finalmente andou pela frente. E depois há o terceiro ponto, que é o ponto de saber o que é que isto significa. E, mais uma vez, temos que esperar para ver. Quem é que perdeu com esta decisão? Perdeu politicamente. Todas as pessoas que fizeram um braço de ferro favorável, nomeadamente o líder do CDS, que foi a única líder partidária a fazer mas também questão de algumas pessoas do PSD, o CDS de uma forma mais frontal, porque, na verdade, esse braço de ferro baseou-se na ideia de que só com Joana Marques Vidal é que pode haver investigação às figuras grandes. E esse raciocínio baseia-se em quê? É porque antes dela não havia. Agora, felizmente teremos uma procuradora que pode desmentir essa tese. Eu tenho essa esperança. Acho que seria triste que só esta pessoa é que fosse capaz de fazer, é que tivesse coragem política e pessoal e jurídica e tudo mais para o fazer. Agora, eu acho estranho que o PS não tenha tido algum pudor em contribuir, para todos os efeitos, para o afastamento da Procuradora, na medida em que estamos a falar ainda entre os muitos julgamentos, há um mais conhecido que outro, e há várias pessoas deste Governo que são da entourage de Sócrates, etc. E, portanto, por uma questão de pudor político, eu diria que se o Governo dissesse, bem, nós até achamos isto, mas não nos vamos meter nisto para não mandar uma mensagem negativa. O que acontece é isto, e com isto termino, como o Ricardo gosta que se diga. É sinal que se costuma dizer. Eu sei, por isso é que eu estou a dizer. Que é... Agora já não sei o que ia dizer. Mas lá está, estás a ver? É porque é realmente uma perda de tempo. E com isto termino. As pessoas vão perceber que tu terminaste porque a seguir tu paras. Bom, o João Miguel Tavares foi um acérrimo defensor da renovação do mandato de Joana Marques Vidal. O facto de estarmos perante uma solução de continuidade, uma vez que vai para o lugar a Procuradora-Geral Adjunta, isso tranquiliza o João Miguel Tavares? Não me tranquiliza absolutamente nada. Eu acho que nós precisamos conhecer toda a história, como estava aqui a dizer o Pedro Mexia. Nós demorámos para aí 40 anos a descobrir que Egas e Becas afinal eram homossexuais, descobrimos esta semana. E eu espero que precisemos de esperar menos do que 40 anos para saber exatamente o que é que o António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa andaram a fazer para sair com esta solução. Tu vais desenvolver o Egas e o Becas. Não, mas posso dar É que mais uma vez eu adorei assistir também, de um lado, aqueles idiotas que dizem assim: o quê? Já estragaram uma infância e pronto, quer dizer, estão na infância estragada. Por outro lado, as pessoas dizem que isto é uma grande vitória. Onde? Para quê? Eu gostava, por exemplo, vamos supor um homossexual em Bragança, não é? Está lá numa tasca e estão cinco pessoas a dizer: ei, ó Moreira, tu aí, Maricas e tal, não sei o quê, vai-te embora, não sei o quê. E nisto chega o outro senhor e diz assim: pessoal, para tudo. Disseram agora na TSF
que o Egas e o Becas tinham uma relação homossexual. Então a Moreira dá cá um abraço, afinal é uma coisa que a gente respeita, pá. Então se um boneco de peluche estava juntamente com o outro a fazer coisas no rabo, sim senhora, eu não percebo a Vitória. Fim de parênteses. Desculpem. Fechamos o parênteses. Eu não percebo, é que eu não percebo os dois, não percebo. Então tenho a infância, mas porquê? Parecendo que não estávamos a discutir a mudança de Procurador-Geral da República. De um lado, que medida que estraga a infância de alguém? A diferença de entusiasmo Imagina que de um agora lado discutir a Procurador-Geral da República, do outro, a homossexualidade imagina que agora se descobre e vejam que entusiasmo Ricardo Araújo Pereira era um fetichista de pés. De tantas tardes que eu passei a olhar para qual é o problema? É bem possível. Qual é o problema? Pronto, sim senhor, o Egas e o Becas gostavam de explorar o enchimento um do outro. Acabou-se. O que é que se interessa? João Miguel Tavares, voltando à Procuradora-Geral da República, sendo difícil, eu sei, mas fazendo um esforço para isso, estava a dizer que não o tranquiliza que seja a Procuradora-Geral Adjunta a assumir o cargo. A história está mal contada e a minha aqui a questão mesmo é da falta do pudor. Porque eu concordo com tudo em relação aos princípios enunciados com o que o Pedro disse, e eu também digo. Então, porquê que a história está mal contada? É evidente que quando falamos em 6 anos, é um mandato longo, podia ser só um mandato. Porquê que está mal contada a história? A história está mal contada porque eu não acredito que seja essa a razão principal, dos dois lados. E quando eu falo em pudor é porque eu acho que tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa deviam-se ter abstido de propor um outro nome. Ou seja, qual é que era a posição mais neutral que eles podiam tomar? Eu acho que a posição mais neutral era reconduzir a Procuradora. E é isso que eles deviam ter feito. Porque tem atrás de si toda a carga do PS, de tudo aquilo que nós assistimos com José Sócrates, o facto de ele ter sido número 2 de José Sócrates, e tudo isso devia ter abstido de estar a mexer num caso como este. E o outro, Marcelo? No caso de Marcelo Rebelo de Sousa, seja por causa do Ricardo Salgado, por causa de... Eu lembro muito bem do Marcelo Rebelo de Sousa a falar de Amílcar Moraes Pires na TVI nos seus comentários e o entusiasmo com que ele defendia aquela solução. Atenção, nenhum desses dois homens, e deixa-me só esclarecer isso, nem António Costa, nem Marcelo Rebelo de Sousa, eu não estou aqui nem de perto nem de longe a insinuar que sejam corruptos ou qualquer coisa parecida. Não são. O que eu acho é que, como aliás isso é hoje citado num artigo do Público, em que se falava de uma espécie de messianismo populista e que o governo queria evitar esse messianismo populista. Ou seja, o governo quer evitar que Joana Marques Vidal seja vista pelos portugueses como uma espécie de salvadora da pátria que finalmente colocou a política e os políticos e os economistas no seu lugar. E eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa olha para ela e diz não, esse lugar de salvador da pátria é o meu, até porque sou eu que vivo em Belém. O Expresso... E acho que as duas coisas são más. Acho que nós devíamos admitir, enquanto país, que vivemos uma época excepcional e que, por isto ser uma situação absolutamente excepcional, pela primeira vez na história haver um primeiro-ministro com uma acusação daquelas e que já esteve preso, o banqueiro do regime, na posição em que se encontra, nós, como país, devemos admitir isto é uma situação excepcional e, sendo uma situação excepcional, a pessoa que excepcionalmente conseguiu, à frente do Ministério Público, avançar com estes processos, devia permanecer no lugar. Mas não foi o caso. O Expresso e o Observador garantiam no fim de semana passado que Joana Marques Vidal ia continuar no cargo. Terão sido enganados ou terá havido alguma reviravolta de última hora? Não, qual reviravolta de última hora? Se a acreditar nos jornais, mais uma vez, este nome estava combinado há uma semana, entre Marcelo e António Costa. Seja há uma semana, ou seja há 1 ou 2 dias... jornais é uma frase que neste contexto não se pode verbalizar. Há uma coisa neste contexto que eu não compreendo. Pode ter sido até há 2 dias. O que é que a senhora Ministra da Justiça andou a fazer, a receber os vários partidos parlamentares para lhe dizerem qual é que achavam que devia ser a solução em relação à Procuradoria-Geral da República? Se as pessoas também se recordam, na quarta-feira foi isso que a Ministra andou a fazer. Ora, aquilo foi uma encenação, aquilo foi uma palhaçada. A Ministra teve a andar a receber os partidos todos quando a decisão já estava tomada entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Os jornais. E, no caso das manchetes do Observador e do Expresso, claramente alguém enganou os jornais, e eu acho que tanto o Expresso como o Observador se devem chegar à frente. Eu não digo para... É muito difícil estar a dizer, agora venham dizer qual é que é a fonte, mas pelo menos dá uma justificação para se perceber de onde é que ela veio. Porque no meio disto há aqui um jogo de sombras e de manipulação que eu acho que deve ser esclarecida, porque isso explica muito deste processo que eu não acredito que tenha avançado por razões jurídicas, e nesse aspecto é péssimo. Eu acho mesmo que é uma coisa má para Portugal. Acha que com esta decisão aquilo a que já chamou
aqui o Benfica Sporting na Justiça e que referiu também a propósito de outros casos, como ainda há pouco, que chega ao fim ou parece-lhe que está para continuar, Ricardo Araújo Pereira? Não, a malta do Benfica Sporting arranja sempre pretextos para continuar o Benfica Sporting. Um bom derby. E já há gente a deitar foguetes, é capaz de ser cedo, já há gente a rasgar a roupa, também é capaz de ser exagero. Mas quer dizer, a sensação que eu tenho é que é uma manobra política extremamente habilidosa. Isto foi Marcelo e Costa, mas parece-me evidente quem é que teve a ideia, porque este tipo de raciocínio a gente foi acompanhando semanalmente aos domingos, não é? Ou seja, substituir a procuradora, cujo mandato de facto chegava ao fim e não há tradição de continuar, pela sua adjunta, parece-me óbvio que aos ditos, eu sei como é que isto se fazia. Bom, o que se fazia é o seguinte, satisfaz as pessoas que querem que ela saia, tirando. Mas mete-se a sua ajudante continuando. Bom, está feito. É evidente. Limitação de mandatos, sim, mas a mesma coisa agora. É assim. Não sei se gostava que fosse essa a versão, mas olha... Parece-me que a ideia foi esta. Não acho. A ideia foi esta. E realmente... Acho que o António Costa... Há uma certa perversidade na ideia de fazer com que toda a gente, basicamente, se cale, que é... eu queria a outra, está bem, mas esta é igual, pronto. Ou então, eu não queria a outra, ela saiu, está bem. Ou seja, toda a gente fica mais ou menos... Sim, isso é uma boa análise. Passos Coelho escreveu no Observador a respeito da substituição de Joana Marques Vidal que, vou citá-lo, sobra claro que a vontade de a substituir resulta de outros motivos que ficaram escondidos. Isto não é uma forma de continuar o Benfica Sporting, Ricardo? É. Pode-se sempre contar. Sobra claro. Passos Coelho tem umas formulações e aqueles tiques E não é dele... também uma forma de lançar uma sombra de suspeita sobre a nova procuradora? Eu gostava que ele avançasse com algumas dessas explicações que ele diz que não foram dadas. Mas ele sempre teve... eu fiquei irritado já com sobra claro já me irrita. Assim como antigamente ele dizia sempre... vamos sustentar uma coisa para futuro. Não, para o futuro. Usa o artigo, E também... Muito obrigado. Não é com U, é com O, Reparem nisso. Ele dizia, agora já não temos hipótese de reparar, mas ele dizia sempre muito obrigado. Muito obrigado. O João Miguel Tavares acha que ainda vai haver oportunidade para voltar a reparar. Talvez. Bom, vamos então ver como evolui a Justiça. Obrigados a reparar. Agora com Lucília Gago no cargo de Procuradora-Geral da República, fixem este nome. E agora sim distribuímos pastas com o Pedro Mexia a querer ser Ministro do Escrutínio, como aquele que a oposição faz ao Governo no Parlamento. É isso, Pedro Mexia? A oposição, não. Devia ser a oposição. É um caso interessante porque... Isso quer dizer que pode ser simultaneamente Governo e oposição? Até não pode. Não houve uma vez um ministro que encabeçou uma manifestação contra o seu ministério. Já houve alguns antecedentes. E o ministro agora também qual foi o da Ciência, não foi? Que assinou um abaixo-assinado. Não era bem contra o ministério dele, mas era bastante crítico. Bom, isto é um caso, tu queres contar? Tu é que és jornalista. Neste caso, conta o caso, por favor, Carlos. Temos de contar a história desde o princípio. A história envolve uma trabalhadora de uma empresa corticeira do Norte, uma trabalhadora que foi despedida, foi readmitida por ordem do tribunal e, ao voltar para a empresa, os patrões, puseram-na de castigo a carregar permanentemente uns pesos, creio que eram umas paletes. Sacos de 15 quilos, não é? Uns sacos de 15 quilos que ela carregava e descarregava, carregava e descarregava durante todo o dia de trabalho. O caso já foi denunciado pelo sindicato, pelo PCP, já foi alvo de uma inspeção. Agora, os deputados socialistas... talvez pela proximidade com o poder, vieram também questionar o Governo e vieram interrogar o Governo sobre o que é que está a fazer neste caso. Pode vir a ser mais eficaz a ação dos deputados do PS, uma vez que o partido do Governo é justamente do PS? Mas isso diz muito, evidente. O caso em si não tem, enfim, não há grande coisa a dizer, a não ser que é típico da forma como as pessoas agem com uma certa impunidade, e seria de esperar que esse fosse o tipo de caso em que a oposição, ou aquilo que se chamava a oposição, viesse para o Parlamento. O PCP pronunciou-se e o sindicato... Eu devo dizer que... Mas o PCP é o quê? O PCP? É a oposição? Quer dizer, não faz parte do Governo.
Não, o governo está lá por causa dele. Portanto, faz parte, quer dizer, não faz parte do governo, mas faz parte da maioria governamental. Certo? Certo. Opa, eu estou farto de explicar isto. O PS é governo, o PSD e o CDS são a oposição, PCP e Bloco são a oposição ao governo anterior a este. Exato, é assim que funciona. Só que esse está em casa. Achou estranho que o partido do governo tivesse tido esta intervenção? Não, achei estranho. Achei estranho que os partidos da oposição propriamente dita, não tivessem feito oposição. Não tivessem feito oposição. Aconteceu muitas vezes no caso... Neste caso também não é um caso para fazer oposição. É um caso para questionar e para... Não é. Sim, também. Oposição saber... significa... Pois. Oposição significa pedir que se preste contas. Isso também não é só atacar o governo, é dizer queremos que haja uma explicação para isso. Durante os anos do governo do Passos, se houve uma coisa que a oposição fez bem foi denunciar coisas. Aliás, houve uma avalanche de denúncias. Eu, nessa altura, tinha a sensação que todos os dias havia uma grávida que dava à luz de uma ambulância. De tal forma, meia dúzia de casos, ou mais do que meia dúzia, foram absolutamente bombardeados e, legitimamente, faz parte da luta política e eram casos reais e casos lamentáveis. Mas sente-se uma oposição, particularmente a do PSD, porque é o partido maior, tão amolecida, tão deixa andar, que num caso como esse, que é um caso circunstancial ou local, mas nesse tipo de caso é que nós poderíamos ver o PSD, não era este um PSD com um sentido social que o outro não tinha. Nesse tipo de caso é que eu gostava de ver a oposição propriamente dita a ser oposição. Já disse aqui, a funcionária em causa está alegadamente desde maio a carregar e a descarregar os mesmos sacos de 15 quilos. Será isto uma evocação, Ricardo Araújo Pereira, por parte da autoridade patronal do mito de Sísifo? Sim, parece mesmo, não é? Essa rubrica cultural. Sim, parece um mito de Sísifo, empurrar a pedra e voltar ao princípio. Eu gostava que acontecesse aos responsáveis pela empresa alguma coisa parecida com o mito de Afrodite. Porque Afrodite nasce na sequência de Cronos ceifar com uma foice determinadas miudezas ao pai, que é Urano. E, portanto, depois lança-as ao mar e nasce Afrodite. E eu gostava, de facto, que estes responsáveis por esta empresa ficassem com uma voz mais fininha na sequência disto que estão a fazer. Eu, entretanto, esta semana li um comunicado, uma coisa parecida, dos próprios colegas da senhora, que numa manifestação de falta de solidariedade bastante triste, dizem, não, porque ela realmente é uma pessoa que é desagradável. Ora, as pessoas desagradáveis também têm direitos laborais. Quer dizer, qual é a empresa, qual é o local? Trabalham onde não há pessoas desagradáveis. Nós, no Governo Sombra, somos 4. Um de nós é desagradável. Eu não vou dizer qual. Mas um de nós é realmente uma pessoa que sabe ser desagradável. Confirmo. Que penalização é que gostaria de ver aplicada aos patrões desta empresa? Se o caso se confirmar nos moldes em que carregarem com sacos de cortiça enquanto assinam o recibo de ordenado da senhora. O ponto é esse. É evidente que nós podemos ter leis laborais muitas vezes são muito protetoras de certos direitos, onde é demasiado difícil às vezes despedir pessoas e despedir pessoas incompetentes. É de facto complicado. Mas daí agora então esta senhora, seja desagradável ou seja agradável, ser posta a fazer aquilo, quer dizer, acho que estes patrões se enganaram no século, não é? Saíram 2 séculos depois do que aquilo que se viu. Os patrões às vezes enganam-se no século. Bom, para que conste, isto passa-se em Santa Maria da Feira, numa empresa chamada Fernando Couto Cortiças S.A. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Escrutínio. Agora o Ricardo Araújo Pereira vai ser Ministro da nova e eterna aliança. A ressonância bíblica é propositada, bíblica, sim, Ricardo? Carlos, é uma ressonância bíblica oriunda da minha formação católica. Esta semana foi formalizada a constituição do novo partido de Santana Lopes. Sim, que é a Aliança. Aliança. Como é que entendeu a promessa de que, vou citar Santana Lopes, o Aliança é um partido que vem criar bom ambiente em Portugal? É bom ambiente. O Aliança. Acho que é o Aliança. O Aliança, o partido da Aliança. Sim, o Aliança. Parece uma pessoa que ainda não aprendeu Não, sabes o que é que eles fazem? Se eles se coligarem já fica a Aliança.
Pois, talvez. Mas há a aliança onde está o Aliança. Onde está a aliança? Imagina que o Aliança se coliga bizarramente com o PSD. Depois a aliança deles é a aliança do Aliança de Santana Lopes com o PSD. Provavelmente é que apareça um partido chamado Democrática. Exatamente, para de facto fazer a outra face da moeda. Mas a questão é esta. Portanto, a proposta é bom ambiente. O Aliança é um partido que vem criar bom ambiente em Portugal. Criar bom ambiente. Já, aquilo que a gente compra para pôr nos carros, não é? eu saúdo, exato. E não só. Eu saúdo a entrada na vida política de expressões que são oriundas não só desses pinheirinhos que cheiram bem, mas também do universo do jamboree, não é? Dos escoteiros. Está aqui malta gira, com bom ambiente e tal, isto é giro. E mais uma vez, é engraçado porque, quer dizer, a contradição fundadora do Aliança é um partido que nasce de uma cisão e chama-se Aliança. Eu vou-me embora, porque isto é giro, é estarmos unidos. Certo. E agora é bom ambiente. Vou-me embora zangado. Mas o que era bom era darmos todos bem. Outra proposta de Santana Lopes é um partido low cost e high profile. Sim. Tem outras expressões do género a propor? Eu acho que tenho várias e todas em estrangeiro também. Por isso é que se chama Nova e Eterna Aliança, por isso é que eu disse Nova e Eterna. Porque há coisas que são novas e outras que são eternas. E as que são novas são para camuflar as que são sempre as que são eternas. Por exemplo, Santana Lopes. Santana Lopes é eterno e aparece como se fosse novo neste novo partido. Depois há coisas como... Por exemplo, o Bloco também tentou ir partido. Não, Bloco, que é o quê? É um partido. Mas é assim, mas é a mesma coisa. Só que chama-se de outra maneira. Certo. Por exemplo, o Aliança não vai ter cá juventudes partidárias. Não é já uma coisa... Academia de Jovens. Que é o quê? Uma juventude partidária. E coisas em estrangeiro? Mais? Em estrangeiro, pois não sei bem, mas sou Acho favorável. que é também paper free. É paper free. Também é paper free. É tudo com gadgets e isso é excelente. É o tipo de coisa que me faz votar num partido. Não me interessam muitas ideias. Agora, se é paper free, isso contem com a minha cruzinha. Santana Lopes foi entregar as assinaturas ao Tribunal Constitucional para a legalização do partido e aproveitou a ocasião para lançar um desafio a Marcelo Rebelo de Sousa. O Sr. Presidente da República, diz Santana Lopes, pode e deve usar toda a popularidade que conseguiu para mudar a sociedade portuguesa e para fazer reformas. Estará ele a querer colar-se à popularidade de Santana Lopes ou a entalar à popularidade de Marcelo ou a querer entalar Marcelo? Sim, com isto de lhe pedir que mude o país. Certo. Quer dizer, acho que pode haver várias coisas. Pode estar a colar, pode estar a defender um novo papel presidencial, digamos assim. Embora Pedro Santana Lopes perceba alguma coisa de Constituição, aliás, já escreveu livros sobre isso. E eu também sou daqueles que eu acho que, à luz da Constituição, o papel de um Presidente da República pode ser muito mais interventivo do que aquilo que tem sido a prática nacional. E depois eu também acho que pode estar ali a encontrar um nicho de mercado de crítica, digamos assim, porque Marcelo Rebelo de Sousa passou estes anos, acho que quase ninguém se atrevia a dizer mal dele, não é? Mas eu tendo a achar que com o correr do seu mandato, as críticas podem aumentar um pouco, sobretudo porque muitas daquelas coisas em que ele andou a fazer fim-capé não se concretizam. Temos que saber tanques. Ninguém sabe nada de tanques. Pedrógão, que vergonha, Pedrógão. Depois a gente vem a ver as reportagens daquela escandalaga. Portanto, há um lado de alguém que está sempre a falar, mas que não é muito efetivo. É muito afetivo, mas não é muito efetivo na mudança das coisas. E, portanto, também pode estar aí a tentar ensaiar esse tipo de discurso. O Aliança é o 23º partido do sistema político português. Temos partidos a mais ou partidos a menos, Pedro Mexia? Quer dizer, na verdade não temos partidos a mais porque desses 23, 16 não existem. Quer dizer, são partidos com uma votação tão pouco expressiva. Assim, não há 23 posições políticas, né? Não há 23 gamas de opiniões nesta sala. Não há 23 ideologias políticas. Na verdade, basta olhar para o Parlamento Europeu... Cada cabeça a sua sentença. Está bem, isso está bem. Claro que há matizes diferentes, mas ideologias políticas não há. Basta ver no Parlamento Europeu, há 5 ou 6 famílias. E em praticamente todos os parlamentos há uns partidos mais pulverizados, uns países mais pulverizados, mas há nacionalistas, conservadores, liberais, democratas cristãos, socialistas, comunistas, verdes... 7 ou 8, comunistas, etc. Enfim, é o que há na maioria dos países. Sendo que os nossos, ainda por cima, os nossos
grandes, digamos assim, grandes, quer dizer, com representação parlamentar, são muito duradouros. Além do mais, muitos desses partidos são são uma espécie de fuga para a frente, porque, por exemplo, há só pelas minhas últimas contas, 3 partidos liberais. Não sei se há 3 liberais em Portugal. Eu conheço o João Miguel Tavares, e sempre que é, embora eu desconfie que não é. Como não? Gostas demasiado de saber o que é que as outras pessoas fazem. Até escreve sobre o seu querido liberalismo. Não, eu gosto de saber, mas eu sou um voyeur. Mas gosto de fazer, mas não os quero obrigar. Tá? Não, eu gosto de ver. Gostas quem é anda de transporte público, quem é que vai de táxi, quem é que come isto ou aquilo. Mas não obrigo. És uma espécie de azai. Mas é só voyeurismo. Agora, os 4 ou 5... Afinal, quem é que era o desagradável? Os 4... Não, eu estou a responder a uma semana de agravos. Mas não há... Por alguma razão, esses partidos não vão a lado nenhum. O partido que está mais perto de ser eleito é o MRPP, que assim tem uma tradição histórica. Já vem de longe, de antes do 25 de Abril. O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da nova e eterna aliança. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da prescrição. Isso quer dizer que não quer ver ninguém proscrito. Exatamente. Olha que bonito trocadilho. É isso mesmo. O que é que quer ver prescrito para não haver proscritos? Eu não vou tentar fazer essas brincadeiras porque com a minha deficiência a dizer os erros ia ficar bastante ridículo. Mas é por causa das audições ao Sr. Kavanaugh, que está nos Estados Unidos a ser ouvido para saber se vai ou não para o Supremo Tribunal. Designou para o Supremo Tribunal americano. E o que é que se passou? Lá começámos sendo nomeado por Trump, eu por regra estou contra. Mas o que se passa é que de repente, já depois das audições avançarem bastante, surge um escândalo. E esse escândalo, que tem vagas ressonâncias, não tão vagas quanto isso, com o movimento Me Too, dizem basicamente isto. Uma professora, que no início se mantinha anónima, uma professora universitária, mas que depois, com o correr dos dias, acabou por decidir dar a cara, em princípio, para a semana vai ser mesmo ouvida, decidiu dizer que este senhor, no início dos anos 80... teria estado com ela numa festa e entrou para um quarto onde a empurrou para uma cama, ele e um amigo, e que lhe terá colocado a mão na boca e ter-se-á passado uma cena de abuso sexual. Ele tinha 17 anos e ela tinha 15. Ela tinha 15, ele tinha 17. E vamos cá ver uma coisa. O que eu acho não está em causa a gravidade do ato em si. Nós achamos minimamente que é admissível isso acontecer nos dias de hoje. Mas convém que haja algum bom senso para que não se venha 35, 36, 37 anos depois dizer este senhor não pode ser juiz do Supremo porque quando tinha 17 anos andou-me aqui a dar uns apalpões e tentou abusar sexualmente de mim. E daí a porque é absurdo. É absurdo. Primeiro porque os menores, com 17 anos ele era menor de idade, e sobretudo porque 35, 36 anos depois as pessoas já não são as mesmas. É uma outra pessoa, é um outro estudante universitário. E portanto convém, é evidente que o movimento Me Too nasce, e eu celebrei-o efusivamente, e faz todo o sentido. Mas convém haver bom senso, que é até quando é que se recua? Até que 40 anos, 50 anos? Agora, é evidente, há mais pessoas. Imagina que isto não foi só com uma pessoa e que havia outras mulheres a chegarem-se à frente e a queixarem-se. Ok, aí já temos um problema. Mas se foi um caso isolado que aconteceu há 35 anos, quando ele era menor de idade, acho um absurdo. Parece-lhe que isto é um caso que pode fazer descarrilar a nomeação para o Supremo, Pedro Mexia? Bom, depende exatamente... Já depende de saber se isto é verdade. Portanto, é preciso haver uma investigação, naturalmente, porque há aqui duas coisas bastante diferentes. Uma é difícil fazer uma investigação a 35 anos de ser verdade. Eu sei. Ainda que seja verdade. Está bem, mas se não é verdade, não há caso, não é? Não há caso. Portanto, ou há maneira de provar que é verdade, ou então há uma senhora a dizer uma coisa. Isso também não vamos começar a saltar por cima dessa fase. Portanto, há de haver uma maneira, se se quer reabrir esse assunto, de investigar. E se for verdade, há duas coisas diferentes. Uma é a lei do Estado do Maryland, que aparentemente, onde os factos ocorreram, que aparentemente não há prescrição. Portanto, é a legislação que há lá, portanto, se não há prescrição, não há prescrição. Pode-se discutir se esse tipo de crime, que não é um crime de sangue, não sei se não tem prescrição ou se o prazo de prescrição é muito longo, mas de facto, para esse tipo de ato, 40 anos não é muito normal na maioria
legislações. Mas não é esse o ponto. O ponto é outro, é que se for verdade, ele não pode ser juiz do Supremo Tribunal americano, como é evidente. O Presidente, o Supremo decide algumas das questões mais importantes do nosso tempo, decide muitas vezes em matérias de costumes. Infelizmente já lá há um senhor chamado Clarence Thomas que tem uma história semelhante, e ele não é semelhante porque ele era bem maior de idade e que foi acusado por uma senhora chamada Anita Hill e mesmo assim conseguiu ser confirmado como juiz do Supremo. E, portanto, o que é importante é que se apure a verdade e, se for verdade, a nomeação tem que ser retirada, ponto final. A questão jurídica... Uma coisa que aconteceu há 35 ou 36 anos? Sim. Do ponto de vista político, sim. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista criminal, não. Eu estou a falar do ponto de vista político. Não, do ponto de vista político... Faz muita confusão. Quando tu és menor de idade, 17 anos. Não, está bem, mas quer dizer, por seres menor de idade, não tens responsabilidade criminal, tens noção do bem e do mal. Obrigar uma pessoa... A descrição é obrigar uma pessoa a ter sexo contra a vontade dela, que não chegou a acontecer, mas era essa a intenção dela. E isso aos 17 anos, tem-se a noção de que isso é mau, acho eu. Numa família normal, com uma educação normal, uma pessoa com 17 anos sabe que isto é mau. E, portanto, pode não ser suficiente para haver um caso jurídico, mas acho que ele não devia ser nomeado. Tem alguma coisa no seu passado que o impeça, Ricardo Araújo Pereira, se o convidarem a vir a ser nomeado um dia destes para qualquer coisa? Tem alguma coisa que o impeça de vir a ser nomeado para um cargo importante? Tirando o facto de eu não ter qualificações para nada, não. Só se descobrirem isso. Mas, tirando isso, nada. Por acaso, no outro dia estive a pensar que estive envolvido num mal-entendido uma vez. Num mal-entendido que eu acho impossível de resolver. Que é, eu, para efeitos de tirar uma fotografia, tinha de pegar numa pessoa ao colo. Pessoa essa que eu não conhecia bem, ou conhecia, aliás, bastante mal. E no processo de pegar nessa pessoa ao colo, deu-se contacto. Involuntariamente houve contacto. Com a esquerda ou com a direita? Com a esquerda. E é o tipo de coisa que não dá para... A propósito, o contacto que acabou de suceder não foi... Isso é ir mexer numas águas que mais vale estarem sossegadas, não é? Mas um contacto que gerou perturbação? Não gerou... Eu acho que não gerou perturbação nenhuma. E foi um contacto tão breve quanto... O que é isto? Não pode. E foi só isso. Foi esse basicamente. Isso chama-se andar de metro. Não. Só se estiver mesmo muito cheio. Mas eu estava a segurar e não estou a ver. Não é? Desculpa. Vamos ver o que vai acontecer quando for nomeado. Ou quando chegar a um cargo de topo, um cargo relevante. O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Prescrição e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Nesta emissão especial de abertura do festival FNAC Live, no Teatro Capitólio, em Lisboa. Que tal está a achar o ambiente, Ricardo? Excelente. Está um bom ambiente, parece uma coisa em vez de organizada pessoas atrás, temos pessoas à frente. Parece uma coisa organizada pelo Aliança. Está um bom ambiente. E estás arejado. Estou arejado, está ótimo. Lamenta que não tenham vindo os Amazing Wonderfuls. Pois eu sempre que há festivais de música de jovens, eu pergunto pelos Amazing Wonderfuls, que são uma banda que eu inventei, porque todos os nomes de bandas que me dizem que participam nestes festivais eu não conheço nenhum. Mas vão cá estar os Sardinhas com Bigodes. Eu sei os Beatles, sei... A sério, existem Sardinhas com Bigodes? Isso é para me enganar, porque vamos fazer pouco do estúpido, porque ele acredita que há uns gajos chamados Sardinhas com Bigodes. Está cá. E pode ver. Sou fã há muitos anos, muitos anos. Se tivesse uma banda, que nome é que lhe dava, João Miguel Tavares? Não. Então, mas eu já tenho uma banda. Então? Os Tavares. Não conheces os Tavares? Não. Mas grande falha na tua cultura geral, uma famosa banda. É verdade. Não é muito imaginativo. Não é fã. Eram uns tipos do funk e da soul. Tiveram algum sucesso nos anos 70. Mas há uns disquinhos chamados mesmo Tavares. Eram uns irmãos cabo-verdianos que depois se dedicaram à música nos Estados Unidos. Qual é o seu nome de banda preferido, Pedro Mexia? Há umas bandas portuguesas que têm a particularidade de escolher nomes que são muito difíceis de dizer. Uma, aliás, é uma homenagem a um grande livro, que são os Três Tristes Tigres, não dá para dizer depressa. Depois também há os Pot, é assim que se chamavam. Isso havia foi há muito tempo. Também havia os Flávio com F de Folha. Flávio com F de Folha, que era Flávio com F de Folha é a minha banda favorita. E o filme Francês em Tua Casa?
É uma banda chamada Era. Já Isto não já existe. estamos a gozar, isto é só para. Estão a fazer pouco. É verdade. É para eu dizer, depois, numa reunião, num jantar de amigos, digo: e aquela banda que era o jantar hoje em tua casa? E eles: não, isso nunca existiu. É Filme francês em tua casa. Francês em tua casa. Tem lá de novela vaga, muito bem. Bom, enquanto não sobem ao palco os novos talentos deste Festival FNAC Live, continuamos com os temas da semana e agora em passo rápido. Uma semana em que o João Miguel Tavares diz ter-se sentido super dócil, não irritou ninguém, não entrou em polémicas. Não, isso eu não prometo. Foi tudo energia positiva, João Miguel Tavares. A mim não, mas isto não é sobre mim, é sobre um senhor... É sobre energia. É sobre energia, sim, é verdade. É sobre um senhor chamado João Talon, foi CEO da EDP entre 2003 e 2006, e embora, infelizmente, as pessoas não estão a reparar muito, mas estão a existir também umas audições sobre a questão das rendas excessivas da EDP no Parlamento. E então têm desfilado por lá pessoas bem giras, em que basicamente se põem a falar da EDP e aquilo é muito divertido. Põe-se a contar histórias antigas, como já passou há algum tempo. Esta semana, esse ex-presidente, João Talon, foi dizer à Comissão que o governo de Sócrates não gostava muito dele, porque por ele não ser uma pessoa dócil, daí esse sentimento. Exato. De super docilidade. Mas há também uma bela história à volta de Manuel Pinho. Pois que vem na sequência dessa pergunta, porque é assim, o senhor João Talon diz que quando eu cheguei havia cá 12 antigos governantes CDS, PP, CDS, cada um deles tinha um motorista e um carro, eu acabei com isto e tal. E depois diz, eu nunca fui dócil para o governo de Sócrates. E pergunta, mas nunca foi dócil, então, e dê lá exemplos. E depois, o exemplo que ele dá de não ser uma pessoa dócil é o seguinte, que era, houve uma vez que o Ministro da Economia, Manuel Pinho, na altura, Manuel Pinho, me convocou para uma reunião para preparar uma cimeira luso-espanhola. E, às tantas, ele não aparecia. E, ao fim de algumas horas de espera, já era. Ele depois diz que já era 1h. E ele disse, ao fim de umas horas de espera, à 1h, eu levantei-me e fui-me embora. Ganda maluco. Ganda maluco. E ninguém brinca. Com ele ninguém brinca. E aquele era o exemplo a prova de que ele não tinha sido dócil com o governo de Sócrates e com o Ministro da Economia. Portanto, teve 4 horas à espera, levantou-se e foi-se embora. E isso, de facto, parece-me que é daquelas coisas. Às vezes o pessoal está a discutir as rendas, os comex, os CAE. Não. Um Palermo qualquer ainda hoje estaria à espera. Ele não. Exato, o António Mexia ainda estava à espera, se calhar, não faço ideia. E este é o exemplo que ele dá. O que é que acha de pessoas que fazem esperar muito os outros, Ricardo Araújo Pereira? Não. Mas já levantar essa questão só realmente uma pessoa desagradável Não foi o Pedro Mexia que levantou a questão. Ainda ontem fiz uma pessoa esperar 1h30 e a culpa não foi minha, foi da justa luta dos taxistas, mas que, sendo justa, atravancou-me o trânsito. Não, é boa justiça. Este homem era o tipo mais ridiculamente atrasado de sempre. Mas eu tenho saudades deste tempo, porque quando ele chegava mega atrasado, nomeadamente às gravações da rádio, nós escolhíamos, a fim de 30 minutos, jantávamos juntos, era ele que pagava e nós escolhíamos o sítio. Eu gostava mais de ti quando te atrasavas, Ricardo. Foi, claro, fartaste de ir ao Eleven. Claro. Sim. E ao Belcanto, a única vez que fui ao Belcanto foi à tua custa. Bom, o que é que se espera desta comissão de inquérito, Pedro Mexia? As comissões de inquérito, de facto, são das instâncias parlamentares a que nós podemos realmente esperar alguma coisa sem ser demasiado otimista. Tem havido algumas... Há até aquela tese de que nas comissões é que se trabalha, o que me parece um bocado disparatado como formulação, mas, de facto, as comissões, até porque muitas vezes fazem o trabalho que a Justiça não faz ou demora a fazer, as comissões têm sido muito úteis para nós nos apercebermos do que se passa à nossa volta. Vamos ver se este é o caso. É quase inesquecível nós... quando foi à Comissão Zé Nalbava, que tinha os prémios todos de melhor gestor, não sei o que mais, e que não conseguia responder a uma pergunta. Não me lembro, não me recordo, não estou a ver. Parece que há outros casos recentes agora. Que há outros casos. E, portanto, são muito úteis as comissões. Em alturas cruciais. Pois é, há umas pessoas com amnésia, é verdade. Lapsos de memória. Há amnésias muito oportunas. Neste ponto teve um lapso de memória. É isso. Que infelizes acasos, não é? Na véspera de uma inquirição judicial. Bateu aqui uma melancolia agora. Bateu. Será que estamos a ser muito crípticos? Não. Não, acho que as pessoas percebem. O Ricardo pode explicar. Não, mas
Dizem que o Vieira, não é, teve uma amnésia. Sim, o Presidente do Benfica teve uma amnésia antes de ter que ir depor alguns, mas ele, entretanto, já veio dizer que afinal está bem de saúde, ou que não era isso. Enfim, não se percebe nada. Já estou farto de comunicados também, por isso... Estou a tentar fazer uma dietazinha de comunicados. Mas de no bola. futebol tanto pode haver simulações de falta como simulações de amnésia. Pois, sim, é isso. Bom, está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares siz sentir-se super dócil. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se sazonado. Temos sinonímia, é? É, temos aqui... Sazonado é sinónimo de maduro. Pertinente sinonímia, exatamente. Por causa do maduro, temos de ser rápido, não é? Porque sim. o maduro foi... Quer falar da controvérsia a respeito de uma refeição... Ele foi apanhado... Foi apanhado, quer dizer... Lauto jantar. Sim, as imagens de um lauto jantar na Turquia com um chefe que corta carne de uma forma mesmo parva. Vale a pena verem o vídeo, sim, as imagens vale são bastante divertidas. Eu diria, desculpe, tenha paciência, vai chamar alguém que... Não se percebe porque Não, é que aquilo não tem nenhuma mais-valia. Faz assim, mas nada. simplesmente corta a para carne. a refeição aquilo não traz nenhuma mais-valia. A carne fica dura se não for assim não fica, não. E o Maduro está lá a comer bem, que nem um abade, e a fumar um charuto, tudo coisas que eu adoro. Será que já está a usufruir do investimento que fez e que aconselhou, aliás, a todos os venezuelanos em barritas de ouro? Sim, isso foi um conselho bastante cruel, porque eles não têm dinheiro para comprar arroz, quanto mais barritas de ouro. E, portanto, eu não tenho nada contra pessoas comerem bem e fumarem um charuto a seguir. Adoro, sim senhor. Agora, o meu governo não condenou à miséria milhões de venezuelanos. No outro dia saiu uma estatística que dizia que, em média, cada venezuelano tinha perdido 11 quilos por causa da crise que se instalou durante o governo do Maduro. E, portanto, qualquer relação que este tipo devia ter com alimentos ou suplementação era ter um autocolante na testa a dizer: perca peso agora, pergunte-me como. Era a única coisa que Mas Maduro não parece que se pode ter. aplicar, no caso de Maduro, em defesa de Maduro, uma ideia defendida por si esta semana numa entrevista em que dizia que ser de esquerda não é a mesma coisa que ser franciscano. Não, eu continuo a dizer a mesma coisa. É claro que ser de esquerda não é ser franciscano. Ele poderá dizer o mesmo. Pois, poderá dizer o mesmo, só que no caso dele é diferente, não é? Não se trata de ser de esquerda, trata-se de ser uma pessoa cujo governo está a sufocar os cidadãos, pá. É claro que estar a comer à grande e à francesa enquanto as outras pessoas... turca. Exato, quer dizer... Os dirigentes políticos devem ser pessoas, cidadãos exemplares, Pedro Mexia? Cidadãos exemplares não direi, mas tem que ter noção. Tem que ter noção que há certo tipo de sinais exteriores de riqueza ou de folgança, ou seja, o que for folgança é bonito, que num momento de crise são particularmente chocantes. Aliás, as pessoas reagem assim, seja quem for a pessoa, muito mais um presidente de um país. As pessoas acham que isso é chocante porque mostra insensibilidade. Mas isso não trata de ser exemplar, não quero políticos exemplares. Aliás, o cozinheiro, o chefe que serviu a refeição a Nicolás Maduro, já sentiu no seu próprio negócio, João Miguel Tavares, o efeito daquelas imagens e da divulgação daquele jantar. E acho muito bem, acho que os chefes também devem ter consciência social. Isso já não é possível. Acho muito bem. Olha, era o menu de degustação. Não, assim não sirvo que o senhor assim não pode. Depende de quem é que entra pela tua porta. Não pode ser. A verdade é que nas redes sociais dedicadas à restauração... Já estava lá escrito, reservar direito de admissão, dirigentes da Venezuela, não. Pol Pot. Vá lá. O Pol Pot, se aparecesse lá agora, até era uma coisa gira. Era uma coisa Deixava-o a falar com o Nicolás Maduro. Não, ele tem as consequências daquilo, não é? E há um monte de gente, não é? Colocar uma estrelinha nos sites e já há protestos nos restaurantes americanos. Eu gosto dessa... Às vezes, quando a sociedade civil se indigna dessa maneira, não é? Estarem cá a destruir os restaurantes do senhor. Mas umas estrelizitas nos sites da especialidade não parece mal. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz sazonado, Maduro. E vamos agora tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se involuntário. E se não for voluntariamente, não conta, Pedro Mexia? Se não for voluntariamente, não conta? Sim, tem que ser involuntário. Tenho que pensar um bocadinho a tua pergunta. Está bem. Não, só muito rapidamente, porque isto é quase uma rubrica já. Sim. Só que agora é com o chefe do governo, que é o primeiro-ministro espanhol,
foi acusado de plagiar vários parágrafos de um texto de uma outra pessoa. De um diplomata num livro que escreveu a meias com um outro autor. Num livro que escreveu a meias. Em 2013. Isto só é grave, quer dizer, é grave em si mesmo, mas é grave sobretudo esta tendência. Já perdi as vezes em que políticos, estou a pensar no Ministro de Negócios Estrangeiros alemão, aqui há uns anos, mas outros, agora o primeiro-ministro, o líder do PP em Espanha também tem uma questão com o currículo, que é os políticos estarem metidos em negociatas, aquelas coisas que havia antigamente, a gente sempre conheceu isso. Mas esta tendência para aldrabarem coisinhas pequenas, fez a cadeira ou não fez a cadeira, copiou este parágrafo ou não copiou este parágrafo, e eu atribuo isso também a uma das razões pelas quais o plágio é tão galopante, ao que parece, é que os políticos não têm, esta geração de políticos não tem muitas ideias. Quem não tem muitas ideias, rouba as ideias dos outros. Curiosamente, as polémicas envolvendo habilitações e publicações de altos dirigentes políticos espanhóis têm sucedido. Será que estamos perante uma epidemia de trafolhice em Espanha? Ou o escrutínio é que se tornou muito mais eficaz, João Miguel Tavares? Sabes que essa coisa da epidemia... Eu acho que é verdade isso que tu dizes, é um fenómeno estranho. Parece, a trafolhice parece que também é como as modas. Existe tipo outono, inverno, primavera, verão. Deve haver umas caves úmidas onde os tipos muito beras põem a desfilar. E agora está na moda os esquemas de Ponzi. E agora aqueles produtos bancários incompreensíveis. E todas as pessoas naquele ponto desatam a fazer aquilo. Ou então também há uma atenção, andam a vasculhar a papelada e vão descobrir em livros de 2013 uns parágrafos. Não. Eu acho que a minha tese é muito mais gira que a tua. Aí, eu acho que a moda, alguns num outono qualquer, a moda foi plagiar, como já tinha havido a moda das licenciaturas falsas, e muita gente desatou a fazer isso, não é? A minha sugestão é que se passe a aprender os estilistas da trafolhice, tipo o Yves Saint Laurent do cambalacho. Vai lá e caça-se antes daquilo se perpetuar. Parece-lhe, depois disto, que António Costa tem condições para processar o próprio Pedro Sanches, que está aqui na Berlinda, por ele lhe ter plagiado a geringonça, Ricardo Araújo Pereira? Não, creio que não. Para já a geringonça é difícil de imitar, mas esta fraude académica, isto é fraudinha, quer dizer isto... Esta nem é académica, esta é uma publicação de um livro, publicação em que ele vai buscar uns parágrafos. Por amor de Deus, pá, vá ser visiting scholar em Berkeley sem nunca ter ido a Berkeley e depois venha falar connosco, quer dizer, isto é o tipo de coisa que é ao público português. Encomenda uma tese inteira a um professor de Direito e depois falamos. Agora isto, 2 parágrafos ou 3. Bom, muito bem, decretos. O Pedro Mexia decreta, disfarcem. Sim, era um decreto da semana passada, mas ainda se mantém atual, porque houve uma senhora, isto é muito divertido de contar, uma senhora, a autora de Como Matar o Seu Marido, é neste momento suspeita de matar o marido. E é muito que não se pode gabar-lhe a imaginação. É muito engraçado, eu fui procurar na net os livros em português com este título como se faz uma tese, como publicar o seu livro, como espantar o mal-olhado, o meu favorito, como criar um negócio de bolos coloridos, não sei bem o que é isto, decorados. Mas nenhuma destas coisas é grave. Se uma pessoa escrever este livro e for apanhada a fazer um bolo decorado, não lhe acontece nada. Agora, como matar o seu marido, onde ela explica e depois matou. E pronto, é uma... disfarcem. O João Miguel Tavares decreta... Quero o mesmo que ele. Sim, quero o mesmo que ele, que é simultaneamente uma homenagem ao orgasmo de Meg Ryan no filme When Harry Met Sally, não é? O humor inevitável, aquela cena no café. Acho que toda a gente já viu, ou se não viu, vão correr para casa ver. E também à estultice do Rui Rio nos últimos dias. Porque aquilo que se passou, primeiro ele deu uns elogios descabelados sobre a ida de António Costa à Angola, disse, abriu portas que estavam fechadas. Isto foi o Rui Rio a dizer sobre António Costa, parecia ser o assessor de imprensa. E depois, agora, sobre a nova PGR, as declarações que o Rui Rio veio dizer bom, se António Costa quiser reconduzir Joana Marques Vidal, eu acho bem. Se decidir não reconduzir, eu também acho bem. Portanto, basicamente, Rui Rio quer o mesmo que quer António Costa, que é um programa para um líder da oposição muito, muito, muito esquisito. Ainda por cima, a única coisa que o povo do Rio disse foi, mas já agora, se for para escolher uma pessoa nova,
se calhar não era do Ministério Público. E vai o Costa, pumba, é do Ministério Público. Ainda por cima o Costa é mau, é como aquelas pessoas que são assim um bocadinho sabujas e levam pontapés. É assim. O Ricardo Araújo Pereira decreta Lux apagada. Lux apagada também era o meu decreto da semana passada, não tivemos tempo, mas eu não queria deixar de o fazer porque também falei aqui quando foi no Urban e para mim não há filhos e enteados no racismo noturno. Portanto, o que acontece é que Patrícia Mamona, com uns amigos, quis entrar no Lux, estavam todos bem vestidos. Grande campeã de atletismo. Exatamente, todos bem vestidos. Disseram-lhes que tinham um feeling que era melhor não e que ela não se enquadrava no perfil do Lux e a seguir passam uns brancos enxanados e entram. E, portanto, é um bocado difícil. Esta história o que lhe foi dito foi não, o seu perfil não é o do Lux. É que é preciso um tipo especial de Palerma para discriminar Patrícia Mamona. Não é? Se a Patrícia Mamona não se enquadra no perfil do Lux, que hipótese é que eu tenho de entrar? Portanto, Patrícia Mamona, não sei se temos tempo, mas não temos, extraordinária atleta, campeã, linda, ao que me dizem que eu não reparo nisso, eu estou muito focado na beleza interior e perco tudo o que... Não, o seu perfil não, então eu nunca lá vou. Lamento. Muito bem, está concluída mais uma reunião semanal, desta vez na abertura do Festival FNAC Live, ao vivo no Teatro Capitólio, em Lisboa. 2 a 8 dias vamos continuar em digressão, vamos continuar fora do estúdio, vamos estar em Óbidos, no Fólio, o Festival Literário de Óbidos, para mais uma reunião do Governo Sombra, com os 5 de sempre, os 5... Não, os 3 de sempre. Fazer isto depois do almoço. João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado.